Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Delboni. Está em um parque Você com árvores sabe frondosas. quando e como surgiu o teatro musical no Brasil? A Pia Calisto vai contar um pouquinho pra gente. Letreiro, ciclo de palestras, arte e educação, história do teatro musical com Pia Oi, meu Calisto. nome é Pia Calisto, eu sou produtora cultural e vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória antes da gente falar sobre a história do teatro musical internacionalmente e principalmente aqui no Brasil. Pia é branca, Eu tem sou cabelos produtora de castanhos teatro longos. musical desde 2018. Comecei a minha carreira trabalhando com teatro de prosa, mas desde muito pequena era apaixonada por teatro musical, por musicais da Disney, então sempre quis me envolver mais nessa área de produção de teatro musical. Em 2018 fiz meu primeiro espetáculo de teatro musical e nunca mais parei. A produção de teatro musical ela é muito específica e ela passa por caminhos muito diferentes da produção de cinema, da produção de teatro de prosa. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história do teatro musical aqui no Brasil e como que ela internacionalmente mudou esse entretenimento ao vivo no mundo todo. Letreiro, o começo de tudo. Está sentada à frente de uma janela O aberta teatro com musical se vegetação ao caracteriza fundo. como um dos gêneros mais relevantes na cultura e na economia brasileira. Ele começou há muitos anos atrás, lá em meados do século XVIII, a gente já tinha algumas referências das operetas francesas e do teatro grego de teatro musical. Não como a gente conhece ele hoje em dia, mas como ele era naquela época, onde os espetáculos eles já tinham um pouquinho de musicalidade. Na época do teatro grego eram homenagens aos deuses, na época das operetas francesas eram homenagens à monarquia. Então tinha essa musicalidade já desde lá. Depois a gente começou a ter inserida nessa musicalidade e no teatro de arena principalmente algumas coisas coreográficas que remetiam a danças e especificidades linguísticas de dança de cada um desses lugares. Tendo isso aqui para o Brasil, a gente tem o teatro de revista, onde tudo era muito exagerado. Na época do teatro de revista, muitos atores faziam papéis femininos, muitas atrizes faziam papéis masculinos e era tudo bem exagerado, era tudo sempre no mais, no mais, no mais. Nessa época do teatro de revista, a gente já estava começando a ter um pouquinho dessa integração das três linguagens que permeiam e orientam o teatro musical, que é a interpretação, a música e a dança. Temos como um dos principais autores de teatro de revista aqui do Brasil o Arthur de Azevedo e alguns destaques como Dercy Gonçalves, que começou fazendo teatro de revista e se despontou aí na carreira nacionalmente desde essa época com o teatro de revista e tendo essa margem do teatro musical, já começando a pegar algumas referências do teatro internacional, da Broadway e começando a trazer isso aqui para o Brasil. Letreiro, o estilo Broadway. No início dos anos 60 tivemos a grande transição entre o teatro de revista e o início das produções nacionais de musicais internacionais, musicais da Broadway. Tivemos o Minha Pequena Lady, que é a versão brasileira de My Fair Lady, protagonizada por Paula Altran e Bibi Ferreira em 1956, que foi um dos grandes marcos dessa virada de trazer o teatro musical como ele era conhecido internacionalmente para as produções brasileiras. E também esse período é marcado pelo surgimento de espetáculos de teatro musical com estrutura de teatro musical conhecida internacionalmente, mas autorais brasileiros. Nós temos aí alguns exemplos como Morte e Vida Severina, Gota d'Água e a Ópera do Malandro, três espetáculos que já foram tão trabalhados no decorrer dos anos por tantos e tantos artistas, tantas escolas de teatro e de teatro musical e que até hoje são performados tanto de maneira educacional e como de maneira profissional em palcos profissionais. Letreiro, o boom dos musicais. 40 anos depois, tivemos a ascensão do teatro musical no Brasil. Lá pelos anos 2000, a gente já tinha a Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, principal responsável até hoje pela produção e realização de espetáculos de teatro musical, e tivemos um grande boom, uma popularização muito grande do teatro musical aqui no Brasil. Nós tínhamos de um lado um público ansioso e sedento por produções novas, tínhamos alta tecnologia sendo criada e sendo produzida aqui no Brasil, e tínhamos o início da profissionalização tanto de profissionais para a parte técnica dos espetáculos, quanto dos nossos artistas. Nesse período a gente tinha
pouquíssimos cursos de teatro musical aqui no Brasil. Em São Paulo a gente tinha o curso da cultura inglesa, onde junto com o curso do idioma, eles davam um curso de teatro em inglês e o pessoal fazia os espetáculos, fazia as apresentações todas em inglês, daquele material que vinha de fora. Então era um dos poucos lugares que a gente tinha esse estudo. A gente teve também aí o início da escola Team Broadway, que foi responsável por grandes nomes do teatro musical, onde eles se profissionalizaram nessa arte específica. A grande graça do teatro musical é essa. As pessoas que trabalham com teatro musical, seja na equipe técnica, seja no elenco, elas têm que se profissionalizar muito. É um ambiente muito específico, onde muitas coisas são pedidas e exigidas diariamente, e se você não tem esse embasamento de estudo, é muito difícil que você consiga sobreviver nesse mercado. Nessa época foi quando a gente começou a ter profissionais se profissionalizando dentro de cursos específicos de teatro musical. Mas lembrando, e sempre bom reforçar, que todos esses profissionais, eles têm que se especializar primeiramente em cada uma das áreas que comunicam o teatro musical. Então, interpretação, canto e dança separadamente, e esses cursos de montagem, esses cursos especializados em teatro musical, que deixaram eles mais capacitados ainda. Assim como temos na Escola SP de Teatro cursos profissionalizantes de cada uma das áreas que envolvem a técnica do teatro musical. Temos cursos de som, de luz, de palco, de stage management. É um mercado que exige muito tecnicamente de todos os envolvidos e que nessa época começou a ser também um mercado educacional, onde as pessoas procuram e procuravam cursos específicos para trabalhar com essa arte, o teatro musical. É muito interessante a gente pontuar que o teatro musical ele abrange tantos lugares. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre como ele mexe na economia de um país, mas aqui a gente já consegue perceber que ele já mexe na educação das pessoas. As pessoas começam a procurar cursos específicos para trabalhar com essa arte em específico. Então, lá nos anos 2000, mais precisamente 2001, o antigo Teatro Paramount, agora com o nome de Teatro Abril, estreia o seu grande primeiro espetáculo de teatro musical vindo da Broadway, que foi o Les Misérables, com equipe técnica e elenco brasileiros, trazendo essa nova forma de fazer teatro brasileiro aqui no Brasil, e com uma grande procura tanto pelos fãs de teatro musical, quanto por quem nunca conheceu, nunca tinha tido a oportunidade de ver um espetáculo desse tamanho. E por 10 anos tivemos um boom atrás do outro nesse período, onde a gente teve espetáculos grandiosos como Bela e a Fera, Fantasma da Ópera, Miss Saigon, Cats, Chicago. Fotos dos musicais. Já de Cats, Chicago, Mamma Mia, a gente teve mais um grande boom no teatro musical, que foi a série de TV internacional Glee, em 2009. Foto dos 5 personagens de Glee. Novos fãs e novas pessoas que queriam estudar aquilo, que queriam virar artistas de teatro musical. Essa série deu um ar novo para essa nova geração de teatro musical, deu uma nova energia que trouxe muitos artistas que hoje em dia falam que começaram a gostar de teatro musical e começaram a procurar o que tinha em cartaz de teatro musical lá em 2009, 2010, por causa da série. E também a gente começou a ter muitas outras escolas especializadas em teatro musical a partir desse momento. Não só escolas. Nesse período a gente também começou a ter muitos portais de teatro musical nascendo. Sequência de vídeos de musicais. De um período onde éramos considerados o terceiro maior produtor mundial de teatro musical, perdendo somente para os 2 berços do teatro musical praticamente, que é a Broadway em Nova York e o West End em Londres. Então, assim, já vínhamos tendo esse lugar mundial de ser o terceiro maior produtor de teatro musical no Brasil. Aí veio a série internacional, a série da Fox, o Glee, onde trouxe muitos fãs e muitas pessoas que queriam trabalhar com isso. E aí a gente começou a ter muitos cursos especializados, além do Team Broadway. A gente começou a ter outros portais que foram trazendo notícias e novidades sobre o teatro musical brasileiro, e isso começou a tomar uma proporção assim, sem limites. Nessa época, quem viveu essa época lembra bem, a gente tinha
a Unirio fazendo espetáculos acadêmicos que davam voltas e voltas na porta dos quarteirões, filas e mais filas querendo ingresso. Cartaz do musical The Book of Mormon. Experimental também com filas e mais filas fazendo espetáculos trazidos de fora. A gente tinha espetáculos autorais começando a ganhar espaço aqui no Brasil, espetáculos biográficos lindos e que fizeram temporadas longuíssimas, fizeram turnês por todo o Brasil. A gente tem aí exemplos como o musical do Tim Maia, o musical do Cazuza, que foram muito importantes para que hoje em dia a gente tenha essa base tão forte, tão bem estabelecida do que é o teatro musical brasileiro. Cenas do musical Cazuza. Roda que não para. Você nunca vai ver um período aqui no Brasil sem um espetáculo de teatro musical. Então, assim, todo esse período foi muito importante para que hoje em dia seja realmente a profissão e a carreira de muitas pessoas, e não somente um trabalho como freelancer. Ele é a carreira das pessoas. Claro que os projetos eles acontecem por projeto, até mesmo por conta da lei de incentivo à cultura, a gente sempre trabalha por projetos, mas os projetos eles não param. Então estamos sempre em movimento, todo mundo que trabalha com teatro musical, seja equipe técnica, seja elenco, produtores, a gente está sempre trabalhando com teatro musical, porque se tornou uma grande empresa. E aí o teatro musical se tornou tão enraizado e tão forte que hoje em dia as produções não param, você está às vezes já trabalhando em alguma produção e já audicionando para outros espetáculos, e tudo isso é graças a esse grande boom que a gente teve desde 2001 e que não parou. E que bom que não paramos, porque as produções elas só melhoram, a gente só tem mais tecnologia. Por exemplo, em 2001 a gente teve o Les Misérables, e em 2017 a gente teve Les Misérables de novo com outra proposta, outro cenário, outro tipo de tecnologia de efeitos especiais. E é isso que é o legal, a gente vê o teatro musical evoluindo. Uma história ela pode ser contada algumas vezes. Nós temos muitas histórias de revivals aqui no Brasil. Cenas do musical Les Misérables. Nada mais, nada menos do que um espetáculo que já foi realizado aqui por alguma produtora, sendo realizado de novo, às vezes pela mesma produtora, às vezes por outra produtora. É muito interessante também a gente lembrar e pontuar esses detalhes do teatro musical. A gente tem o teatro musical réplica, que é o teatro musical que vem de fora e que vem com tudo que ele já está pronto, ele já vem com tudo de fora. Cenas do musical pronto, Wicked. Ele é uma réplica e ele vem apenas para ser como um grande quebra-cabeça montado aqui, com tudo que é feito lá fora. Ele vem com uma equipe criativa de fora e ele tem que ser seguido à risca como ele é lá fora. A gente tem o teatro musical não réplica, onde as produtoras têm acesso aos direitos do espetáculo, mas elas podem criar uma nova forma de contar essa história, com outros criativos, com um cenário completamente diferente, figurinos diferentes, o que é muito legal também e dá um pouco mais de liberdade aos artistas para criarem em cima de uma obra já conhecida. A gente tem também o teatro musical autoral crescendo cada vez mais. A gente pode citar alguns nomes, como o Vitor Rocha, que criou uma forma própria de criar os musicais dele, de produzir os musicais dele independentemente, e que também tem uma importância muito grande de trazer histórias brasileiras para serem conhecidas, e que também despontou e levou uma de suas histórias, o espetáculo Cargas d'Água, lá para Broadway. No palco, dois personagens do musical Cargas d'Água. Todo do teatro musical brasileiro, como a gente faz essa recapitulação? A gente começou falando que o teatro musical veio das operetas francesas, do teatro grego, a gente passou pelo teatro de revista, fomos para os primeiros espetáculos que vieram de fora para cá, as primeiras adaptações. A gente tem o boom de grandes musicais, réplicas, musicais não réplicas. Começamos com o teatro musical autoral lá atrás, de novo, com Gota d'Água, Ópera do Malandro. Viemos para o teatro musical autoral biográfico com Cazuza, Tim Maia, Elis Regina. E aí a gente já começou esse processo de teatro musical autoral
indo para fora também. Então a gente fez o Círculo Completo. O Teatro Musical Brasileiro, ele tem uma história muito rica, muito completa e que deve dar muito orgulho a todo mundo que gosta de ver, que é público, e para todo mundo que trabalha com isso também. Esse foi um panorama geral do teatro musical brasileiro, esse setor que caracteriza um dos mais relevantes e mais importantes da cultura brasileira e também da economia brasileira. A Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, já provou que a cada R$1 que é investido através de Lei Rouanet para teatro musical, temos retorno de R$1,50 a R$1,59 para a economia brasileira, porque é um lugar que mexe muito em muitas áreas. Para pensar um pouquinho, a gente tem um espetáculo de teatro musical acontecendo aqui em São Paulo e temos uma família que vem do Mato Grosso do Sul para cá para assistir. Essa família ela vai comprar uma passagem aérea ou uma passagem de rodoviária, ela vai locar um hotel, ela vai gastar com alimentação e transporte aqui em São Paulo, ela vai comprar uma pipoca na frente do teatro. Então tudo isso ajuda a movimentar a economia brasileira. Tivemos esse grande boom de 10 anos que não parou, continuamos depois mais 10 anos agora também criando, inovando e fazendo nosso teatro musical próprio, com muito orgulho, e que completa sempre o ciclo de trazer profissionais cada vez mais especializados e arte da melhor forma possível para esse tipo de entretenimento. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre a trajetória do teatro musical brasileiro ao longo dos anos e como a gente se profissionalizou e se especializou nessa arte tão específica e especial para todos nós. Qualquer dúvida, comentário, crítica, deixa aqui nos comentários abaixo. E é isso, gente. Muito obrigada. Um grande beijo. Pia Sorri. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo. Logomarcas dos patrocinadores e apoiadores.